Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os seus anjos, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era peregrino e me recolheste, não tinha roupa e me vestistes. Estive doente e viestes visitar-me. Estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe dirão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos peregrino e te recolhemos, ou sem roupa e te vestimos? Quando é que te vimos doente ou na prisão e te fomos ver? E o Rei lhes responderá: Em verdade vos digo, quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Dirá então aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo para o demónio e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me recolhestes, estava sem roupa e não me vestistes. Estive doente e na prisão e não me fostes visitar. Também eles lhe hão de perguntar: Senhor, com fome ou com sede, peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão, e não te prestamos assistência? E ele lhes responderá: Em verdade vos digo, quantas vezes o deixastes de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, também a mim o deixastes de fazer. Estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Esta passagem do Evangelho apresenta-nos uma nova perspectiva sobre Deus, como aquele que se identifica com o pobre, com o que passa alguma necessidade. Não é raro encontrar na história de muitos homens santos a apresentação de Jesus na pele de um pobre. São Paulo da Cruz fez esta experiência em Vetrala. Do mesmo modo, Pascal, nos últimos instantes da sua vida, não podendo receber a Eucaristia, pediu para ter junto de si um pobre. Mas na passagem evangélica de hoje encontramos outros sujeitos, como o estrangeiro e também o prisioneiro, que estão associados a Jesus. Eis a necessidade de tentar olhar para este Evangelho de um ângulo diferente. Que coisa têm de comum estas figuras? Certamente não podem ser associadas somente a fatores morais ou espirituais. O que têm em comum é o facto de serem necessitados, sem terem nenhuma ajuda da parte do Estado. Todos são necessitados, na medida em que não têm possibilidade de dar algo em troca ou de reembolsar. Também os prisioneiros não eram ajudados pelo Estado, mas pelas famílias, que muitas vezes os rejeitavam. Assim, surge de um modo de agir bondoso o confronto com estas pessoas e torna visível um modo de amor desinteressado que põe em evidência o amor misericordioso de Deus. Naquele amor oferecido, no zelo gratuito,
manifesta-se de um modo quase sacramental a pessoa de Jesus, que é amor de Deus para o homem e guia-o para a salvação. Mas se esta presença é a favor do necessitado, por que é que é posta em relação com aquele que, por sua vez, doa este amor? Aqui Jesus não quer descrever as razões que nos tornam merecedores do paraíso, mas quer traçar o perfil do discípulo, que é a presença de Cristo. Este, com a sua ação, prolonga o movimento de cura e salvação iniciado por Jesus, de modo que possa ser testemunha e salvação para todos. O discípulo é, assim, aquele que encarna Jesus, a tal ponto que não se apercebe onde começam as suas ações e as ações que Jesus realiza por meio dele, devido à intensa comunhão entre Jesus e o discípulo.